Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito bem clara, que ela é o ensino da salvação e da vontade de Deus. E o próprio Deus fala para que sirva para despertamento para nós espiritual. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. O homem é feito de corpo, alma e espírito. O homem precisa de se alimentar o corpo, o alimento terreno, e a alma através das emoções, que tem que ser bem avaliada essas emoções. E em terceiro, espírito. Então, o espírito é a conexão que entra em contato com Deus. E nós somos fortalecidos por meio da palavra de Deus. Vamos orar a Deus para que Deus venha abençoar esta meditação. Santíssimo Deus e Pai, nós não somos nada, somos vasos Teu. E em Cristo temos o devido valor pelo sangue derramado lá na cruz. Nos usa segundo a Tua vontade, Senhor. Abençoe a todos quantos vão ouvir e assistir essas meditações. Que possam ter o discernimento por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia. Nesse estudo bíblico, estamos citando poucos a leitura da Bíblia, mas hoje vamos falar de uns 2 versículos da palavra de Deus. Continuando ao assunto do tema escatológico, o tempo dos últimos, os tempos do fim e a aparição do anticristo. Hoje, em continuidade, hoje é a parte final, a segunda parte é a parte final. Ontem paramos na quarta pontuação, na terceira pontuação, que falamos sobre quem é o anticristo segundo a Bíblia. Agora vamos para a quarta pontuação, parte final. O anticristo como figura escatológica. Vejamos então. Além de João, outros textos falam de uma figura final da oposição. O apóstolo Pedro falou, o apóstolo Paulo também falou sobre essa vinda da aparição dos falsos profetas e do anticristo. Vamos continuar aqui. O homem da iniquidade. O anticristo, ele é conhecido pela palavra de Deus como o homem da iniquidade. Se levanta contra tudo que é de Deus. Vamos ler esse texto bíblico na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sublinhe esta palavra, apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Temos aqui 2 pontuações a fazermos. Primeiro, apostasia. Segundo,
o homem da iniquidade que vai se levantar e vai estar no santuário de Deus, querendo ser adorado como se fosse o próprio Deus. Vamos falar sobre apostasia. Apostasia. O que se fala sobre apostasia? É negar a fé, é deixar de crer no que está escrito. Este seria um dos sinais da manifestação já próximo a chegar o anticristo. Porventura não está acontecendo isso em um mundo inteiro? Temos visto na mídia, nos noticiários, jornalismo, a Europa, os países que se chamam comunistas, perseguindo e não crendo e queimando a Bíblia, e muitos europeus esfriando na fé. O que dizer então também da nossa nação, o Brasil? Pois é, estamos às portas do arrebatamento. Continuando, três características sobre a vinda do anticristo. A primeira, como ele é, ele se opõe a Deus. Segunda, exalta-se como objeto de adoração. Ele vai querer ser adorado como o próprio Deus. Terceira, age com engano e poder ilusório. Temos falado aqui em outras meditações que o diabo ele é mestre em ludibriar. Fala bem mansinho aos ouvidos da mente com pensamentos, enganando. E só será enganado por ele aqueles que não têm firmeza na palavra, que não conhecem a palavra, mas aquele que verdadeiramente anda em intimidade com Deus e com a palavra não será enganado. De forma alguma. A palavra de Deus diz no Salmo 25 e em outros textos bíblicos, em outros livros, que diz que aquele que confia em Deus, que está firme em Deus, não será confundido, não será enganado. Por isso nós sempre aqui incentivamos, dizendo o que Jesus disse: examinai as Escrituras. Então leiam a palavra de Deus, peçam discernimento para não ser enganado por qualquer tipo de ensino, e quando chegar o anticristo, ele vai enganar a muitos. Continuando aqui então, a besta do Apocalipse, capítulo 13. Não vamos ler porque vai ser muitos versículos, mas em Apocalipse, capítulo 13, que fala sobre a besta. 3 observações a ser feitas sobre a besta. Ela recebe autoridade. Segundo, persegue os santos. Terceiro, atua em conjunto com o falso profeta. Esta besta que diz de Apocalipse vai ser um ser, uma pessoa que vai ter autoridade para fazer aquilo que for decretado, principalmente para perseguir os cristãos. Vai haver isso. Então, por isso que é bom. Nós aqui nos dirigimos uma palavra, tanto para mim como para todos os cristãos. Aproveite para ficar firme com Deus. Está como as 10 virgens. Era 5 nécias que não estavam nem aí para a volta de Jesus, não buscavam azeite, não se preocupavam com azeite, com uma vida de intimidade com Deus. Já as 5 virgens, as prudentes, se preocupavam com a volta do noivo. Estava sempre colocando reserva de azeite.
Reserva de azeite significa sempre estar em comunhão com o Espírito Santo, sempre buscando a comunhão e a presença do Espírito Santo dentro de nós. Que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. Então, temos que ficar atento a isso. Vamos continuar. Teologicamente, muitos veem essas descrições como convergentes, apontando para uma manifestação final e concentrada do mal. Fundamentação teológica sobre o anticristo. O que na teologia, o que fundamenta sobre o anticristo? Olha só, vamos ver aqui então. 3 principais interpretações cristãs. A primeira, preterista. O anticristo representa figura histórica, Império Romano em face num cumprimento do primeiro século. Então ele representa, o anticristo vai representar como o Império Romano. O Império Romano, o que houve há séculos atrás? Perseguia os cristãos, perseguia sobre tudo quanto era sobre Deus. E o imperador queria que ele quem fosse adorado. Vai ser assim com relação ao anticristo. Historistas significa o que os historiadores falaram. O anticristo é um sistema ou poder que se manifesta ao longo da história, muito adotado na reforma protestante. Então, é o que aconteceu com Lutero. Né? Uma pessoa que realmente preservou, lutou pela justiça, pela verdade da fé. E aqui vamos falar sobre futurista. O anticristo será uma pessoa específica que surgirá antes da volta de Cristo, comum em concorrente evangélica contemporânea. Então, ele será uma pessoa que surgirá antes da volta de Cristo. O anticristo, segundo alguns teólogos e outros mais comentaristas, já falam isso, que ele já está na Terra. Com certeza já está na Terra, e só que não se manifestou ainda. Ele só vai se manifestar e sentar aonde? Eis o detalhe. E você, todos nós, percebemos isso. Fique ligado nisso, que isso já está sendo colocado nas mídias, nas notícias, sobre a criação, a construção do terceiro templo lá em Israel. Pois é, vai ser construído o terceiro templo e vai ser lá onde o anticristo vai sentar e querer ser adorado. Então, as profecias estão se encaixando e o Rei da Glória está prestes a vir buscar a noiva, a igreja. Que igreja é essa? Os santos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo, que vive no santo temor, obedecendo a palavra de Deus. Esses serão levados a morar na eternidade. Aqui fica a nossa palavra de conselho. Levemos a sério a salvação. Tudo que está escrito está aqui. Jesus disse no livro de Lucas que tudo que Jesus falando sobre a respeito do Salvador, da salvação, teria seu devido cumprimento. Isso está acontecendo e vai acontecer em breve. O arrebatamento da igreja. A igreja sou eu, é você, somos os membros do corpo de Cristo, formando a igreja de Cristo, que é uma igreja espiritual, não é a igreja que tem o nome
numa fachada de um templo. Não. É a nossa obediência, fidelidade